Muito bom dia, a paz seja convosco. Passando aí para ministrar a oração no seu lar, deixar uma palavra de Deus para todos nós. Hoje, na primeira carta que Paulo escreve à igreja que estava em Corinto, capítulo 15, no verso 33, a Bíblia diz: Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo começa dizendo para os irmãos de Corinto, Paulo continua dizendo aos irmãos de Corinto, porque Paulo vem falando sobre a nova ressurreição, falando sobre a salvação, né, irmãos? Falando de vida eterna, mostrando os acontecimentos, a qual o Senhor Deus viria, com a forma que resgataria a sua igreja, e aconselhando o povo a entender que não era correto, não seria bom para eles viver entrando em assuntos alheios, ficar sentando em rodas de escarnecedores, ficar com pensamentos vãs, ficar imaginando coisas e proferindo palavras as quais não glorificam o nome do Senhor, sabe? Deus vinha aconselhando, Paulo vinha aconselhando o povo a entender esse princípio, sabe, irmãos? As vãs ou não, as más conversações, ou seja, certos assuntos, certas palavras com determinadas pessoas, não que estamos fazendo acepção de pessoas, não é isso, irmãos, mas nós temos que saber qual o calçado, qual o número do calçado, qual o número é o nosso pé e qual calçado que encaixa certinho no nosso pé. Isso quer dizer que você precisa saber quem são as companhias que você tem? Quem são as pessoas que você pode ter por amigo ou por amiga? Você sabe quem são as pessoas que podem e devem estar frequentando o ambiente que você frequenta, o ambiente que você está? Você sabe quem são as pessoas que podem estar na tua casa, que você pode confidenciar algumas palavras, algumas coisas? Você precisa saber entender quem de fato é com você. Sabe por quê? Porque na realidade, nem todos, às vezes, têm uma palavra verdadeira para motivar você, para ajudar você. Às vezes passa a mão na sua cabeça, às vezes te lança uma palavra vazia. O que é palavra vazia? São palavras que são apenas palavras, não vêm do coração. Vem de um sentimento contrário, o amor. Tipo, fala alguma coisa só para tentar, ali naquele momento, te enganar. No fundo, não quer que você caminhe, não quer que você rompa, não quer que você chegue, não quer que você avance. Assim você precisa até analisar a sua família, os seus filhos, aconselhar seus filhos, quais tipos de companhia seus filhos têm. Onde seus filhos, quais locais que seus filhos frequentam, seus esposo e esposa. É uma autoavaliação. Paulo está dizendo aqui, irmãos, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Né? Os bons costumes, que bons costumes são? O que você tem ensinado à sua família, a forma que você tem doutrinado a tua casa, a forma que você tem servido a Deus, a forma que você tem se colocado diante de Deus. Então a palavra diz: não se engane, não se amolde a roda daquele que escarnece. Escarnecer, irmãos, é não crer em Deus, é ficar tentando ridicularizar Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não temos talvez muito tempo, mas o tempo que tivermos, que nós não sabemos qual, vamos viver em Cristo, conduzindo nossa casa, nossa família, tendo compromisso com Deus e a sua obra. Deixar de lado, às vezes, o comodismo, deixar de lado, às vezes, muitos desejos nossos, que são próprios nossos, sabe, para o nosso bel prazer, e entender que há um tempo que está findando. As Escrituras diz e os acontecimentos mostram. Então, irmãos, que esta palavra fique para mim e para você, que nós sejamos hospitaleiros, nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós tenhamos nosso coração em Cristo, que possamos conduzir a nossa casa e ter do nosso lado quem de fato são os verdadeiros amigos. E verdadeiros amigos são aqueles que temem a Deus, que servem a Deus, assim como nós servimos ao nosso Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Eu oro e te agradeço por cada família, cada vida e cada lar. Eu repreendo toda ação do inimigo, todo espírito de engano e toda ação das trevas que ainda domina algumas pessoas, algumas famílias, que caem por terra toda situação contrária. Estabelecido seja o poder do Senhor, que ao nosso lado estejam pessoas de bem e que tenhamos discernimento de espírito para poder discernir e separar o joio do trigo. Nós pedimos essa manhã e te agradecemos.
em nome de Jesus. E lembre sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. Querendo Deus, até amanhã no próximo vídeo, em nome de Jesus. Se você creu, você vai dizer: eu e a minha casa somos doutrinadas no Senhor e aguardamos a vinda dele em santidade, em nome de Jesus. Até mais. Tchau.